Amados, momento bálsamo e mel. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Momento bálsamo e mel é trazer revestimento, consolo, edificação, recomeço para a sua vida. E o nosso tema desta tarde é reconciliação com Deus. Às vezes achamos que está tudo certinho, né? Que está tudo bem alinhado com Deus, mas não está. E se não estamos bem com Deus, não estamos bem com nós mesmos. E precisamos reconciliar com Deus. E hoje nós vamos conhecer os passos que você precisa saber e fazer para a reconciliação com Deus. Porque às vezes alguma coisa desce as lágrimas em nossos olhos e não sabemos as razões disto. Porque fizemos alguma coisa contra alguém que nós vemos, né? E o nosso coração não fica bem, né? Aí não dirigimos a palavra à pessoa, a pessoa não dirige para nós. Falamos com ela, mas não falamos da forma em que nós costumamos a falar, porque houve uma situação criada em que houve desarmonia e nós ficamos afastados. Ficamos bicudinhos, como se diz por aí. Não é diferente o nosso relacionamento com Deus, amados. Deus quer nos reconciliar com Ele na pessoa do seu Filho Jesus. Mas Deus quer também que a sua vontade seja cumprida em nossas vidas. Como um bom pai ama o seu filho que lhe obedece, amados. Porque Ele sabe o que é melhor para ele. Por isso, as coisas que Ele pede para Ele fazer, Ele deve cumprir para que seja bem-sucedido. A primeira coisa está lá nos versos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. É o Pai que toma a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Nós estávamos nas trevas, afastados de Deus, vivendo em pecado. É Deus que toma a iniciativa e continua a dizer, e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliar é algo que já havia sido conciliado e depois se perdeu. Houve confronto, houve embate, houve separação, houve tristeza, houve ruptura. E agora Deus está reconciliando, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando, aleluias, consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esta é a palavra da reconciliação. Amados, toda mudança e transformação em nós vem de Deus. Você por si mesmo não consegue reconciliar-se com Deus sem que Ele dê o primeiro passo. Deus estava em Cristo, como já dito, que por meio do seu próprio Filho, o único meio que Deus poderia fazer, o seu único Filho imaculado, sem pecado, pudesse nos reconciliar com Ele. É isso que Deus sempre quis. Foi esse ato que Deus externou na cruz do Calvário, oferecendo-se a si mesmo, na pessoa bendita do seu Filho Jesus, para que através dele e nele nós fôssemos reconciliados com o Pai. Jesus é a nossa videira, amados. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor.
Se permanecerdes em mim, e permanecerdes em vós, darás muito fruto. É tarde de reconciliação, é tarde de recomeço no Senhor, é bálsamo para a sua vida. O verso 20, amados irmãos, também nos diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em Cristo nós somos embaixadores de Deus. E Ele quer que nós reconciliemos uns com os outros, conforme a palavra assim o menciona, amados irmãos. Nós precisamos não somente nos reconciliar com Deus, mas precisamos reconciliar com os de dentro da casa. Como podemos viver dentro de uma única casa sem harmonia, sem relacionamento entre nós mesmos? Como podemos viver com os vizinhos, amados, se nós não tivermos reconciliação? Os amigos e até mesmo com os inimigos. Jesus diz: amai os seus inimigos. A Bíblia também diz: sempre que depender de vós, tende paz para com todos. Busque hoje, reconcilie e comece pelo Senhor. E a melhor forma de se reconciliar com Deus é nos prostrarmos aos pés dele, pedindo para ele graça, misericórdia e perdão sobre as nossas vidas. Talvez nesses tempos escuros que aconteceu agora, na semana retrasada, estejam coisas separadas, trincadas, rachadas, excluídas. E é tempo de reconciliação. A casa não está bem, a alegria foi embora, acabou. Agora só existe, às vezes, brigas no lugar de entendimento e de reconciliação. Busque, tome iniciativa. Um amigo, por uma palavra, por uma atitude, por algo que você achou que ele fez, imaginou e nem foi bem assim. Tome você a iniciativa. Um vizinho, que você possa ter entendido que alguma coisa foi dita, falada ou não foi feita contra você. Mas se tiver alguém que você considere imperdoável, né? Ah, pastor, aquele não, aquela não. Se ele quiser, venha a mim. Aquele que não tinha pecado, amados, veio até você, que é Jesus Cristo, amados. Aquele que não tinha pecado perdoou todos os teus pecados. Quando você estiver com dificuldade de perdoar alguém, um inimigo irreconciliável, olhe para a cruz. Porque muito mais do que essa pessoa poderia fazer contra você, você fez contra Jesus. E ele te perdoou. Por fim, o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, como já dito, para que nele fôssemos justificados e ser feitos justiças de Deus. Somente Jesus, a justiça é perfeita de Deus, pode nos justificar. Seja exemplo das coisas que praticas. Como Paulo nos diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você está reconciliado com Deus, haverá uma porta de reconciliação com outras pessoas, amados, que estão perdidas até entre elas mesmas. Isso será um reconciliador. Não exija das pessoas o que não podes fazer. As trevas são afastadas da luz. E esta não é nossa. É Cristo Jesus. Ele disse: vós sois o sal, a luz do mundo e o sal da terra. Que sejamos assim. O verso 17, por fim, ele nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. Que seja assim na sua vida. Comece de novo, recomece de novo, se reconciliando com Deus e com as pessoas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque a iniciativa é sua. Obrigado porque nós fomos reconciliados.
pelo sangue, pelo amor derramado na cruz do Calvário, pelo amor exteriorizado, teu Filho nos alcançou. E nós te agradecemos, Deus, por esta reconciliação permanente, em nome do Senhor Jesus. Amém.